Mutirão de Cidadania leva atendimentos a moradores da Zona Sul de Porto Velho, através do TRT Comunidade. Administrar pessoas é sempre um desafio. Para falar sobre gestão de pessoas, nós vamos conversar no programa de hoje com o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Frank Luz Freitas, agora no Justiça e Cidadania. Levar cidadania e atendimentos a moradores diretamente no bairro é uma das ações da Justiça do Trabalho da 14ª Região. Desta vez, o TRT Comunidade atendeu a população da Zona Sul de Porto Velho. As pessoas vão chegando. As salas de atendimento lotadas. É necessária a distribuição de senhas para aguardar a vez. Foram realizados serviços de expedição de documentos, orientações sobre direitos e exercício de cidadania. Profissionais da saúde também se fizeram presentes, com atendimentos médicos e odontológicos. Essas atividades foram realizadas no sábado, dia 22 de fevereiro, em mais um mutirão pela cidadania, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que, em parceria com entidades de diversas áreas, proporcionou aproximação com moradores de bairros na capital rondoniense. A terceira edição do TRT Comunidade aconteceu na escola Joaquim Vicente Rondon e atendeu os moradores da Zona Sul de Porto Velho. O INSS, através do Programa de Educação Previdenciária, fez atendimentos e esclarecimentos à população sobre aposentadoria e previdência. Nós trabalhamos no objetivo de esclarecimento da legislação previdenciária, que até para nós servidores não é fácil. Então, imagina o trabalhador ou o cidadão da comunidade, do campo ou da cidade, que a ausência de conhecimento, as pessoas morrem à míngua, passa fome, perde direitos. A Associação dos Juízes Trabalhistas proporcionou a aproximação do juiz do trabalho e o cidadão, oportunidade que o trabalhador fica esclarecido sobre direitos e deveres trabalhistas. A Matra está sempre à disposição, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, participando junto com o tribunal nesse evento de grande porte, que tem o objetivo de levar noções de direito e de cidadania para toda a população. É o Tribunal Regional do Trabalho, cumprindo a sua missão institucional, que é a justiça social nos estados de Rondônia e Acre. O Exército Brasileiro participou orientando os jovens sobre a carreira militar. Sobre as formas de ingresso na carreira militar. Então, o jovem que se apresentava, nós damos o esclarecimento para ele, os documentos que ele precisava, e encaminhando então para a Junta de Serviço Militar, que é ali próximo à Prefeitura. Fizemos também algumas orientações quanto à carreira militar. Então, as várias opções dentro do Exército, em que o jovem, seja homem ou mulher, pode seguir a nossa carreira. Uma das nossas missões do Exército é esse desenvolvimento e cooperação com a Defesa Civil e buscando integrar a comunidade com o Exército. Então, levar a comunidade cada vez mais e o que o Exército faz. Então, essa parceria com o TRT é fundamental para esse tipo de atividade, esse tipo de esclarecimento ao público aqui local. A população teve a oportunidade de conferir os níveis de glicemia e pressão arterial com a presença de servidores da seção médica do Tribunal do Trabalho. Foram feitas orientações nutricionais para uma alimentação saudável através de uma nutricionista. Acadêmicos do curso de fonoaudiologia da Faculdade Integrada Aparício Carvalho, FINCA, trouxeram à população informações sobre a audição e os devidos cuidados com a voz. Trazendo conhecimento, porque muitos têm a perca auditiva, usam a sua voz de maneira errada, né? Então a gente está orientando e conduzindo ele a fazer o certo, né? Que é procurar um fonoaudiólogo. Os alunos de medicina da FINCA se uniram aos médicos do Exército Brasileiro na prestação de atendimentos à população. E a gente veio complementar, né? E teve bastante participação. E a importância é atender essa população que normalmente não consegue ser assistido pelas nossas unidades. Essa ação
que aproxima ainda mais o cidadão dos seus direitos, é destacada pela médica militar do Hospital de Guarnição de Porto Velho. É muito importante justamente para aproximar o Exército, o atendimento médico, odontológico, tudo que a gente trouxe, a população, né, que é uma população que a gente sabe que é um pouco mais carente, que tem dificuldade de acesso, né, através do SUS, e é uma oportunidade de ter essa aproximação. Seu Modesto, um dos beneficiados pelo atendimento médico, sai com receituário em mãos. Eu fiz o exame na clínica e não deu certo, né? E agora eu quero fazer outro, que é para ver se bate no outro, né? Tá muito bom, até agora tá me dando bem. Agora eu vou mandar fazer o exame, depois entregar para o médico que é fazer o que é que dá, né? Atendimentos odontológicos por dentistas do Exército Brasileiro e do Conselho Regional de Odontologia proporcionaram aos populares informações sobre higiene bucal. Pega esse dental, passa entre os dentes, puxa para um lado, depois vira, puxa para o outro, solta e puxa aqui na frente. Fazendo isso em todos os dentes. Aqui na frente também, ó. Tá vendo como é? Nunca é demais falar sobre como limpar os dentes, como escovar, qual é a escova correta. Falar também sobre lesões bucais, sobre o câncer bucal. E a partir do momento que eles vêm aqui, eles têm acesso a isso, através do TRT Comunidade. O IEL e a Receita Federal participam da ação desde a sua primeira edição. O IEL proporciona inclusão de jovens aprendizes no mercado de trabalho. A coordenadora ressalta a aproximação dos atendimentos junto à comunidade. Esses órgãos juntos conseguem trazer outros serviços para a comunidade. É muito importante esse trabalho junto ao TRT. O Shopping Cidadão participou da ação com expedição de segunda via de documentos. Hoje nós estamos aqui com 2 atendimentos, que é o passe do idoso, né, intermunicipal e a segunda via de certidão de nascimento. Vim para tirar a segunda via do meu registro de nascimento, mas o principal que eu quero, que é o meu registro, estamos vendo o que pode fazer para tirar ele novamente. Durante o TRT Comunidade, o Ministério do Trabalho e Emprego expediu mais de 130 carteiras de trabalho, além de uma centena de encaminhamentos para a Superintendência Regional. Na ocasião, o presidente do TRT conversou com os jovens que vieram tirar a sua primeira carteira de trabalho. Aqui está consignado todos os direitos de vocês, as seguranças, as anotações, que tudo tem que ser real, que é isso aqui que você demonstra na Justiça do Trabalho. É isso? Então isso é um documento de vocês, é um documento pessoal intransferível, é um documento que aqui demonstra a vida de vocês no mercado de trabalho. Sucesso e sonho cada vez mais. Aproveitem, vocês estão começando agora. Acompanhada de sua mãe, Luísa ficou atenta às explicações. A carteira de trabalho foi entregue pelo presidente do TRT. Agora, com o documento em mãos, está ansiosa pelo primeiro emprego. Pretendo ingressar no Menor Aprendiz e ter meu próprio trabalho. Secretária, A Ordem dos Advogados do Brasil prestou atendimentos nas diversas áreas do direito. Silvio ficou satisfeito ao ser atendido pelo advogado, que o orientou sobre seus direitos previdenciários. Muito bem atendido e muito bom esse tipo de ação, que o cidadão precisa muito, né? Principalmente o cidadão carente. Né? É muito importante a OAB participar desses eventos, levando ao cidadão informações importantes para a vida do cidadão, que muitas vezes ele desconhece, né? Algumas vezes ele precisa de um atendimento jurídico e a OAB disponibiliza esse serviço através da nossa comissão, através do nosso trabalho aqui junto, em parceria com o TRT Comunidade. Está de parabéns a atual gestão do Tribunal Regional do Trabalho. É uma grande honra para a OAB estar irmanada nos projetos que incidem a valorização do cidadão rondoniense e a educação da população rondoniense. Com a senha na mão, Dona Ilza aguarda para ser atendida pelo defensor público. Ela pretende resolver uma situação de invasão de propriedade. A casa ficou em cima do meu terreno e ela não deixa fazer o piso. Já fui na prefeitura, ele já veio medir, já teve o uso campeão e ela não deixa a gente fazer a casa. Então vocês estão aqui hoje à procura da Defensoria Pública para ver se resolve. Para ver se resolve.
Todo trabalho que busque levar o sistema de justiça mais perto do cidadão, descentralizando e prestando serviço mais próximo à comunidade, é válido. Toda essa iniciativa que facilita e propicia o acesso à justiça e o acesso à cidadania tem que ser elogiada e parabenizada. As crianças tiveram seu momento através das atividades desenvolvidas pela Biblioteca Valentim Carrion do Tribunal do Trabalho. Vocês acabaram de ver aqui amplo atendimento, participação in toto de todos os parceiros, OAB, IEL, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, o Exército Brasileiro, através da 10ª Brigada de Infantaria e Selva, com o trabalho aqui de atendimento médico, odontológico, a finca com atendimento odontológico, a biblioteca do tribunal, carteira de trabalho, você viu o primeiro emprego, o IEL através do estágio. A cada dia que passa, a adesão é maciça ao projeto TRT Comunidade. Eu fico muito feliz e você que está nos assistindo, que integre essa equipe, esse trabalho, né, e que venha de braços abertos, porque a comunidade precisa do apoio de cada um de nós e do seu apoio principalmente. Contamos com você. Está conosco o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Frank Luz de Freitas, que vai falar sobre o projeto Gestão de Pessoas por Competência, já no próximo bloco. Administrar gente é quase sempre um desafio cada vez maior. E colocar as pessoas com o perfil certo no setor correto não é coisa tão simples assim. Vamos saber como o TRT da 14ª Região está aplicando na prática o projeto Gestão de Pessoas por Competência. E quem vai falar sobre isso é o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal, Frank Luz Freitas. Frank, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Prazer estar presente. Ô Frank, com relação a o projeto Gestão por Competência, que é um desafio na gestão pública, e o Tribunal também está quebrando um paradigma, né, nessa questão. E o que vem a ser esse projeto na prática? Em decorrência da necessidade de os órgãos públicos, a administração pública, melhorar o desempenho, oferecer uma celeridade maior, principalmente no Poder Judiciário, tanto o CSJT, o Conselho Superior, como os demais tribunais, vem trabalhando nesse projeto, que ele consiste resumidamente em mapear as competências das pessoas e colocar nas funções certas. E isso demanda o quê? Um edital? Como que funciona na prática? Quer dizer, o TRT da 14ª Região tem abrangência nos 2 estados, então tem unidades espalhadas nos 2 estados. Então, para fazer com que essas pessoas participem, como que funciona lá no setor? Bom, na verdade nós temos um projeto que está em andamento. Esse projeto ele tem como respaldo, como meio legal, a resolução 92 do CSJT, e consiste, num primeiro momento, em mapear as competências comportamentais e técnicas de cada servidor. Então nós fazemos um trabalho inicial de sensibilização, explicando o que é o projeto. Após isso, nós fazemos o contato diretamente com os servidores e as chefias imediatas. É interessante relatar que neste primeiro momento, nesta primeira fase do projeto, as competências que estão sendo mapeadas, o trabalho inicialmente está sendo feito com as chefias imediatas. Após esse contato inicial, a gente faz um mapeamento da competência em relação à função e após isso há uma aprovação pela presidência. O desdobramento desse mapeamento ele consiste no futuro, num trabalho posterior, nos editais de remoção e de seleção interna. E qualquer servidor, tanto das unidades mais distantes aqui da sede do tribunal, como no interior do Acre, no interior de Rondônia, quer dizer, fica de uma forma isonômica, ou seja, todos têm a mesma oportunidade de conseguir, por exemplo, uma remoção para um outro setor, dada essa prática democrática. Exatamente. Então, uma ferramenta primordial que o órgão pode se utilizar em decorrência do mapeamento desse projeto de gestão por competências é a formulação de editais de seleção interna. Então, quando as funções gerenciais elas estão mapeadas, o órgão ele pode abrir um edital de seleção, o candidato ele se coloca à disposição para ver se ele cumpre os requisitos
necessários para ocupar aquela função e de forma democrática ele disputa o cargo com demais servidores de todo o órgão. E até agora, foi implantado quando? Foi implantado em 2013? De fato, o projeto, ele já vem, os estudos começaram há um bom tempo. E no início de 2013, né, a administração nos incumbiu de efetivar as demais fases do projeto. Então, desde maio de 2013, nós já estamos concluindo o mapeamento inicialmente de 121 funções, equivalente a 318 servidores que ocupam essas funções. E esse mapeamento já existe os cargos que estão sendo mapeados, ou seja, esse mapeamento quer dizer o quê? Que vai para cada função dessa ver os pré-requisitos que vão preencher. Exatamente. Então, por exemplo, vou citar um exemplo prático. Nas varas trabalhistas nós temos o assistente de juiz. Então é uma função, assistente de juiz. Então, qual o mapeamento? Essa função, quem for ocupá-la, precisa ter quais competências? Então o trabalho inicial é feito assim. Se faz o mapeamento e se desenvolve a matriz de competência dessa função. Então o assistente de juiz, por exemplo, formação, tem que ser bacharel em direito. Preferencialmente pode ter uma pós-graduação na área do direito, óbvio. Depois vem as competências técnicas. Que elementos do direito ele precisa desenvolver mais? Direito do trabalho, direito constitucional, direito civil. E aí nós temos várias outras competências, são várias. E depois vem as competências comportamentais. Qual o perfil desse servidor para ocupar a função? Precisa ter um perfil de liderança? Efetivamente, especificamente para essa função não, mas precisa ter perfis outros semelhantes, como por exemplo, saber resolver conflitos, saber dialogar com o público. Então, para ocupar essa função, se faz um mapeamento com essas características. Após isso, a administração tem uma ferramenta para abrir, por exemplo, editais de seleção interna ou um trabalho que também será utilizado, que é o desenvolvimento do plano individual e o plano geral daquele servidor. Até de 2013 até agora, até março, né? Quantos editais já foram e quantas pessoas já foram, no caso, contempladas, né? Eu digo assim, com relação a remoção por competência, por exemplo, que é dentro da seleção. A administração nos incumbiu de iniciar o processo na parte prática e nós já lançamos 19 editais. Editais tanto de remoção, que é uma forma mais simples de se trabalhar, como editais de seleção interna. Os editais de seleção interna em que pessoas, servidores, tanto de Rondônia como do Acre, têm participado e têm demonstrado bastante interesse. É importante relatar que com essa possibilidade agora muito democrática, né, é uma ferramenta muito interessante porque, por exemplo, cito o exemplo agora do curso da seleção interna para os servidores que gostariam de trabalhar em cálculo. É uma necessidade lá do Fórum Trabalhista de Rio Branco. Nesse caso, vários servidores de várias localidades dos dois estados, Rondônia e Acre, se colocaram à disposição e por intermédio desse edital, eles se inscreveram, participaram das fases e logo, logo sairá o resultado para ocupar essas funções. Mas uma coisa que até antes de nós gravarmos aqui, você explicava, é que o tribunal encontrou uma forma de até estimular as pessoas a participarem, e até valendo como nota, por exemplo, um curso. Eu gostaria que você falasse aos nossos telespectadores como é que funciona isso. Quer dizer, um curso que às vezes a pessoa pode ver, olha, eu tenho habilidade, melhor habilidade para isso, para os cálculos, por exemplo, foi um exemplo. Né? Exatamente. Então, isso, Celso, um fator importante é que todos os órgãos públicos encontram dificuldades para disponibilizar treinamentos e, principalmente, sensibilizar os seus servidores a participarem desses treinamentos. Então, com os editais para a seleção interna, para o servidor ocupar aquela função e receber uma gratificação por essa função, ele tem que participar de um edital para competir com demais servidores. Uma das fases do edital é justamente a qualificação técnica. Quais cursos que ele tem, que o servidor tem. Sim. E isso vem motivando os servidores a participarem com mais ênfase aos cursos disponibilizados pela Escola Judicial. E a capacitação ela sempre é importante. Voltando a falar do curso de cálculos, por exemplo, nós vamos divulgar logo logo, uma das fases do curso da seleção interna de cálculo, por exemplo, foi um curso
propiciado pelo edital. Então, isso tira um pouco, até mesmo aquela imagem, né, do servidor público que é acomodado, o servidor público não quer nada com nada. Certeza, com Mas certeza. nós vamos saber o seguinte, vou deixar uma pergunta aberta para o próximo bloco, Frank. O que a sociedade vai receber com isso? Qual o reflexo disso para o cidadão que está nos assistindo? Nós vamos saber no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente continua o nosso bate-papo aqui com Frank Luz de Freitas, que é o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o secretário de Gestão de Pessoas do TRT da 14ª Região, Frank Luz de Freitas. E, Frank, eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior com relação aos reflexos para a sociedade, mas antes é importante até a gente concluir com relação a essa seleção de cálculos, que foi uma coisa até diferenciada e que trouxe bons resultados. Eu gostaria de você comentar. Realmente é bem inovador. A gente vem trabalhando nesse projeto e, obviamente, entrando em contato, conversando com muitos tribunais que têm até mais experiência no projeto, e a administração nos incumbiu de um desafio inovador. Como eu falei ainda há pouco, dentro desse edital de seleção interna para os servidores que querem ocupar a função de calculista, foi inserido no edital uma fase que é o curso. Então, nós chegamos a abrir algumas vezes o edital e sentimos a dificuldade dos servidores em participar. Fizemos uma pesquisa e descobrimos que a dificuldade era porque poucos ou quase nenhum sabia manusear cálculo. Então, o que nós fizemos? Nós inserimos no edital o curso de cálculo. Então, os servidores se inscreveram, participaram da primeira fase, que é uma análise curricular. A segunda fase foi participar de um curso. Então, o inscrito, a administração, patrocinou um curso aqui na própria capital. Servidores do interior vieram, por exemplo, para fazer o curso aqui na capital. Após o curso, os servidores participantes fizeram uma prova, um teste, e o resultado desse teste, juntamente com a primeira fase, deu o resultado final de aprovados. Então, é inovador, porque até onde os contatos que nós fizemos com os demais órgãos do Poder Judiciário, ainda não aconteceu cursos de tarde de seleção interna com cursos inseridos. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado e a receptividade, né, dos servidores em participar. É uma forma até, quer dizer, foi uma criatividade do tribunal, no sentido, exatamente, de forma pioneira, que pode fazer a diferença, exatamente, porque às vezes as pessoas, imagino eu, né? A pessoa, não, eu não tenho vocação para isso, e às vezes no curso vai perceber que ele pode fazer, porque são programas, enfim, que ele tem condição de desenvolver, não é isso? Exatamente. E com relação à gestão por competência, o que lá para o cidadão que busca a justiça, que busca o tribunal, ou tanto as varas itinerantes, onde quer que esteja, ótimo, o que para ele muda quando o tribunal vai aplicando isso paulatinamente? Ótimo. Na verdade, a sociedade, o jurisdicionado, o cidadão, ele tem muito a ganhar, porque o tribunal, ele de forma muito eficiente, de forma muito eficaz, ele consegue realmente colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, cito, por exemplo, as varas trabalhistas, onde nós temos o contato principal com o cidadão. Então, o cidadão, tendo uma equipe da vara trabalhista muito bem capacitada, pessoas realmente que têm o perfil adequado para trabalhar naquelas funções, isso vai se repercutir em celeridade processual, melhor atendimento, resultados mais positivos com relação ao atendimento em si. Então, é uma ferramenta extraordinária e mais positiva ainda para o cidadão que vai se beneficiar com esse trabalho. O resultado vai ser sentido lá na ponta. Já está sendo sentido. É muito importante. E nesses editais, nessas remoções que já aconteceram através desses editais de gestão por competência, como que está esse índice de satisfação, eu digo, não só do servidor que de repente saiu de uma localidade e foi para outra, como assistente de juiz, foi um exemplo, exatamente, mas também com a unidade gestora que está recebendo esse servidor, como é que o índice de satisfação disso? É um fator positivo e é um fator que vai se refletir nas nossas pesquisas internas. Então o servidor se sente mais valorizado, porque o servidor agora ele sabe que se ele investir nele mesmo, participando dos planos de capacitação, participando dos treinamentos que o próprio tribunal desenvolve, ele vai ter chance de galgar uma função maior, uma função melhor. Então os editais
em decorrência do projeto Gestão por Competências, ele veio trazer uma dinâmica nova, inclusive para o próprio gestor. O gestor hoje, agora, ele se preocupa em capacitar, em melhorar o clima organizacional, justamente para que o seu servidor não queira participar de um edital de uma outra unidade. É muito importante, volto a repetir, quem tem a ganhar com isso sempre é o cidadão. Porque senão aquele servidor que de repente se capacita, certamente ele vai estar deixando a unidade. Exatamente. Ele vai estar buscando melhores espaços. Exatamente. Isso muda um pouco, né, Frank, com relação ao perfil do serviço público que muita gente ainda percebe ou que por muito tempo era o perfil que as pessoas no senso comum viam, né, que é aquele marasmo do serviço público e que as coisas de ou apadrinhamento ou coisa parecida. Então isso é uma coisa que vem exatamente, que dá uma transparência, uma claridade que se você investir no conhecimento, Exatamente. É uma quebra de paradigmas, né? Então, com essa competição interna, e uma competição salutar, né? Uma competição muito positiva, né? Os serviços públicos aqui no tribunal, né? Ao jurisdicionado, eles serão prestados com muito mais eficiência, sem dúvida. E agora, quais os próximos passos desse projeto? Quer dizer, vai continuar? Exatamente. Exatamente. Na verdade, prazos. Não é um projeto estanque. Nós temos prazos pré-definidos pelo próprio Conselho Superior, tendo em vista a Resolução 92, que é a resolução que traz toda a regulamentação. Então, hoje nós estamos fazendo um trabalho direcionado apenas, inicialmente, para os gestores, as chefias imediatas. Então, nós estamos mapeando, criando as matrizes de competência de cada uma dessas funções. O passo seguinte, e vai ser um passo muito importante, será avaliar cada servidor que hoje ocupa essa função. Então, nós vamos chegar a um momento em que o servidor assistente de juiz, por exemplo, agora nós temos mapeado qual é o perfil ideal do servidor que tem que ocupar aquela função. Aí vem a pergunta, quem ocupa hoje tem aquele perfil? Provavelmente não tem. E aí nós vamos fazer uma avaliação dos servidores que hoje ocupam essa função. Com essa avaliação nós vamos identificar gaps, lacunas, e aí o tribunal, com base nessas informações, vai possibilitar treinamentos para o servidor. É um passo interessante, por quê? Porque o servidor ele precisa ser sensibilizado, que isso será um motivo para que ele possa continuar na função, para que ele possa realmente ter o perfil adequado para aquela função. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre as enchentes em Rondônia. Hoje, milhares de famílias estão desabrigadas, sem teto e abrigadas em várias escolas e igrejas de Porto Velho e também no Acre. E o Tribunal do Trabalho lançou um SOS Rondônia e Acre, exatamente para atender essas milhares de famílias que estão desabrigadas. As enchentes estão aí, Frank, a 30 metros aqui da sede do TRT e também outros órgãos como a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a Receita Federal, estão ilhados, que para chegar lá é através de pequenos barcos. É impressionante aqui no centro da cidade de Porto Velho. E o Frank, e o TRT com SOS Rondônia e Acre, que é para atender essas pessoas, né, tem feito um trabalho muito forte, um trabalho solidário. E é o espírito solidário dos servidores da 14ª, né? Exatamente. Todos nós, independente de sermos servidores públicos, temos que ter esse espírito solidário. E é um momento histórico. Pena que é um momento histórico infeliz do Estado. Na verdade, uma das maiores cheias, se não a maior cheia do Rio Madeira, que vem afetando realmente a população de forma direta, inclusive avizinhando aqui o TRT, como você mesmo falou, a 30 metros do tribunal. Por pouco nós não estamos sendo um dos atingidos da cheia, né? Muito embora alguns colegas aqui, a Justiça Federal, a Receita Federal, o TRE, estão completamente paralisadas ali as funções no seu setor, no seu prédio. Aliás, nós temos que torcer para que o rio não continue aumentando. Não continue chuvas, que ainda está chovendo. Exatamente, está chegando aqui pertinho. Mas, infelizmente, nós precisamos realmente ser solidários, precisamos encampar as ações sociais que envolvem o problema. E o nosso tribunal, o desembargador Wilson, que realmente, eu lembro que numa reunião ele destacou a necessidade de o nosso tribunal encampar, também desenvolver uma campanha, e todos nós estamos envolvidos e esperamos, obviamente, que esse problema se resolva o mais breve possível. Muito bem. Encerramos o programa de hoje. Eu conversei aqui, agradeço, Frank, pela participação, por aceitar o nosso convite. Eu conversei com o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Frank Luz de Freitas, do Justiça e Cidadania. Fica por aqui e até o próximo encontro.